Quando o avião parou e todo mundo olhou, falou: esse aí não voa nunca mais. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com você? Tudo bem. Era domingo, 27 de fevereiro do ano 2000. Final de tarde lá no sul do Brasil. O relógio marcava o início da noite em Porto Alegre, horário local, quando o Boeing 737-400, matrícula Papatango Tango Eco Oscar da Transbrasil Linhas Aéreas, se preparava para concluir mais um voo doméstico. O voo era o TR-320, ele vinha de Guarulhos, em São Paulo, com destino ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Era um voo regular, dentro da rotina da empresa. O Tango Eco Oscar era um Boeing 737-400, um dos modelos mais modernos da frota da Transbrasil naquele período. E a aeronave estava aeronavegável, com inspeções e revisões em dia e sem qualquer restrição técnica registrada. Não havia panes conhecidas. Não tinham anotações, não existia uma folha de pendentes e os sistemas estavam todos funcionando normalmente. Na cabine de comando, uma tripulação experiente. O comandante possuía 8.300 horas de voo, sendo 7.500 no 737. Copiloto, 6.900 horas totais, com 2.800 no modelo. E ambos estavam habilitados, qualificados e com licenças válidas para o voo que estava sendo realizado. Era uma tripulação descansada, cumprindo uma etapa final de um voo de linha aérea. E aqui começa um dos elementos centrais dessa história. As condições meteorológicas em Porto Alegre, naquela noite, eram instáveis. Havia chuva, muita chuva, nuvens baixas, ventos variáveis e possibilidade de wind shear, que é um fenômeno especialmente crítico durante as fases de aproximação para pouso. O aeroporto estava aberto para operações IFR, ou seja, nada de visual. O cenário exigia atenção redobrada da tripulação porque era aproximação por instrumentos. Nada fora do comum para Porto Alegre, mas nada que pudesse ser tratado como normal. E você vai reparar numa coisa curiosa dessa história. Esse avião que a gente vai falar, ele já teve várias matrículas, voou por várias companhias, em vários países. E na aviação isso é normal. E na internet, quem faz isso é você, sabia? Quando você usa uma VPN. VPN é sigla de Virtual Private Network, que é uma rede particular conectando o seu device à internet no mundo. Eu uso a Surfshark, porque ela me dá controle e é transparente na hora de usar. Agora, e se eu te disser que você pode testar a Surfshark por 30 dias e se não gostar, ele se devolve seu dinheiro? É bom, né? Basta usar o link aí da descrição ou ir em surfshark.com/aviões. Você vai ganhar 4 meses extras. E depois de instalar, você vai perceber que a VPN, ela controla onde você aparece, ela controla sobre quem vê os seus dados, sobre o que tentam fazer com eles. Você quer ver um exemplo prático? Preço de passagem aérea. Sem uma VPN, o site sabe onde você está e aí sabe o seu histórico e ajusta o preço da passagem. É que maldade. Com a Surfshark ligada, eu comparo valores como se eu estivesse em outro país. E não é teoria não, tá? Funciona. E tem mais. O Surfshark One, ele ainda protege contra vírus e monitora o vazamento de dados pessoais. É tipo um CENIPA da sua vida digital. Faz a prevenção. Então anota aí de novo, ó, surfshark.com/aviões. 4 meses extras e 30 dias para testar sem risco. Agora vamos voltar para a história do avião que todo mundo achou que nunca mais ia voar. A aproximação. A aeronave iniciou a descida conforme os procedimentos padrão. E durante a aproximação, os pilotos mantiveram comunicação normal com o APP, né, que é o controle de aproximação, e também a torre de Porto Alegre. Não houve falhas de comunicação, não houve alertas técnicos, não houve indicações de anormalidades nos sistemas da aeronave. E a aproximação seguia estabilizada. Até que, nos instantes finais, o Tango Eco Oscar tocou a pista 10 do aeroporto Salgado Filho, mas o toque não ocorreu da forma ideal. A aeronave tocou a pista em um ponto muito mais adiantado do que o previsto, consumindo parte significativa do comprimento disponível para frenagem. E naquele momento, vários fatores começaram a se somar.
A pista estava muito molhada. O coeficiente de atrito era reduzido e o vento apresentava variações. E a distância restante de pista já não era mais confortável. Os pilotos acionaram o sistema de frenagem conforme os procedimentos. Abriram os reversores, sentaram os pés nos freios e mantiveram o controle direcional. Mas a aeronave não desacelerou como era esperado. Estava aquaplanando. E os dados do FDR, que é o gravador de dados do avião, mostram que, mesmo com os comandos corretos, a desaceleração foi insuficiente para parar o avião dentro dos limites da pista disponível. E a percepção na cabine era a seguinte: não vai ter pista suficiente para parar. E o Boeing 737 ultrapassou o final da pista, atravessou a área de escape, cruzou o limite do aeródromo e acabou colidindo com uma vala, já fora da pista. O impacto foi forte e a aeronave sofreu danos estruturais significativos, principalmente no trem de pouso, na fuselagem inferior e nas estruturas associadas nas asas. Todos os ocupantes sobreviveram. Houve feridos leves e feridos graves, mas ninguém perdeu a vida. E a evacuação ocorreu pelas saídas de emergência, de forma organizada, sem incêndio e sem agravamento da situação. Isso é um desfecho que por si só já diz muito sobre o treinamento, procedimentos e respostas da tripulação. E naquele momento, olhando a cena do avião ali fora da pista, danificado, a asa toda torta, embaixo de chuva e lama, a conclusão era óbvia: esse avião nunca mais voa. Mas a história do Tangueco Oscar estava longe de terminar ali, viu? E como será que foi a percepção de quem estava dentro do avião? Então essa história está sendo contada porque a gente recebeu um e-mail de um passageiro, era o Alexandre Prochnow, passageiro e que assiste o canal. E ele descreveu assim a cena do acidente, tá? Peguei um voo da Transbrasil e marquei a minha poltrona na janela, nesse caso foi a 5F. E o voo decolou normal. Entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, começou uma turbulência e muita chuva. Mas na hora do pouso, a chuva estava muito forte. Bem na pancada de chuva a gente foi pousar. E o avião, quando tocou o solo, deu para sentir que já tinha passado mais da metade da pista. Quando eu olhei para a janela, eu vi a água fazer uma onda e subir por cima das asas. Eu nunca tinha visto isso. E olha que eu já peguei voo com chuva. Foi muito rápido. Quando eu olhei de novo, só vi as luzes vermelhas do fim da pista e o impacto forte e seco inclinou o avião. A minha janela ficou voltada para o chão. Os bins se abriram, que são os bagageiros, e as malas caíram sobre as cabeças dos outros passageiros. O sistema do ar-condicionado entrou em colapso, jogando uma fumaça dentro do avião, causando histeria. A tripulação teve calma, foi rápida, conseguiu acalmar os passageiros. E depois que o comandante liberou, eles abriram as portas e acionaram os escorregadores. Alguns funcionários do hangar de manutenção da Varig ajudaram a gente a sair pelos escorregadores, que ficaram em formato de U pela posição do avião. Começamos a sair com a orientação das equipes e nos refugiamos perto do primeiro prédio que ficava o setor de cargas da Varig. Depois fomos transportados para o terminal em ônibus da Infraero. Bom, anos depois eu me formei técnico mecânico e trabalhei um ano na Varig no Hangar 2 e foi muito bom. Fecha aspas aqui do nosso passageiro. E aí a jornada da investigação começava. O trabalho do CENIPA, ele não busca culpados, tá? Ele busca entender o que aconteceu, por que aconteceu e o que pode ser feito para evitar que aconteça de novo. E no caso do TEL, o que foi encontrado ajuda a desmontar um mito comum na aviação, o de que acidentes acontecem por um único erro. Não é assim. Os gravadores de voo, que é o CVR e o FDR, vozes e dados, funcionaram normalmente. Isso deu aos investigadores uma linha do tempo precisa dos últimos minutos do voo. E o que os dados mostraram foi algo importante. Não houve uma falha técnica nos sistemas da aeronave, nem nos freios, nem nos reversores, nem nos spoilers, sistemas hidráulicos, estava tudo operando dentro dos parâmetros previstos. E o avião respondeu aos comandos. Então, o problema não foi o avião não frear. O problema foi o contexto em que ele precisou frear. E o relatório foi bem claro ao apontar que havia chuva, pista molhada e ventos variáveis com possibilidade de wind shear na área do aeroporto no momento do pouso. E o wind shear, ele não é alguma coisa visível, ele é uma cortante de vento, tá? E ele se manifesta em mudanças abruptas de vento que alteram a sustentação do avião, a razão de afundamento e a energia da aeronave exatamente no momento mais crítico do voo. E isso importa muito quando se fala de ponto de
toque na pista. Um dos achados centrais da investigação foi que o TEL tocou a pista mais adiante do que o ideal. Isso não foi classificado como um erro operacional isolado, mas como uma consequência de um conjunto de fatores. As condições meteorológicas degradadas, a atenção dividida entre referências visuais e o voo por instrumentos, variações de vento nos instantes finais e ilusão visual comum em pistas molhadas e sob muita chuva. E o toque longo reduziu drasticamente a distância disponível para a frenagem. E aqui entra um ponto técnico, tá? A pista do Salgado Filho, naquela época, apresentava coeficiente de atrito reduzido por causa da chuva. E o relatório final desse acidente, ele relata essas medições de atrito e destaca que, embora a pista estivesse aberta e operacional, as condições não ofereciam a mesma capacidade de frenagem de uma pista seca, óbvio, né? E isso significa que, mesmo com os freios funcionando e mesmo com os reversores acionados, mesmo com os procedimentos corretos, a desaceleração real foi menor do que a esperada. E um ponto que sempre gera curiosidade, né? Por que não arremeteram? O relatório aborda esse aspecto de forma indireta, mas é claro também. Nos instantes finais, a aeronave já estava em configuração de pouso e o toque já era iminente na pista. E após o toque, a decisão já não era mais entre pousar ou arremeter. A situação se transformou rapidamente em gerenciamento de energia remanescente. O avião está cheio de energia, vamos tirar essa energia dele. E naquele ponto, a única opção era tentar parar o avião. E os dados da FDR mostram, segundo a segundo, a trajetória após o toque. A aeronave percorreu a pista, ultrapassou a cabeceira e entrou na área além da pista onde colidiu com uma vala. E o relatório fala que não houve incêndio, não houve falha estrutural catastrófica, apesar de como ficou a asa. Os sistemas permaneceram íntegros o suficiente para permitir a evacuação segura e o relatório não atribui erro grosseiro à tripulação. Pelo contrário, os pilotos estavam habilitados, descansados e seguiam os procedimentos dentro das informações disponíveis naquele momento que eles tinham para o pouso. O fator humano aparece de forma mais sutil, que é a percepção visual degradada pela chuva, carga de trabalho elevada na fase final e necessidade de tomada de decisão em ambiente dinâmico. E tudo isso dentro de uma margem muito estreita de tempo, a gente está falando de segundos. Então houve uma limitação operacional imposta pelo cenário. E o CENIPA concluiu que o acidente foi resultado de uma combinação de fatores, sendo os principais as condições meteorológicas, influência de wind shear, ponto de toque além do ideal, pista molhada com baixo coeficiente de atrito. Nenhum desses fatores isolados causaria um acidente, mas quando eles se juntam na teoria do queijo suíço, formam a corrente que leva ao acidente. É aqui que a maioria das histórias termina, não é? Mas vocês não estão querendo saber se esse avião voou de novo? Por quê? Acidente, aeronave danificada, seguradora, perda total. Só que não foi isso que aconteceu. É exatamente nesse ponto que o TEL começa a se destacar. Apesar dos danos, inclusive nas asas, o Boeing 737-400 foi recuperado, acredite se quiser. A manutenção da Transbrasil era porreta, viu? Fez milagre. E a estrutura permitiu esses reparos. E mais, a aeronave voltou a ser considerada apta para voar. E começa agora uma jornada que poucos aviões no mundo conseguem contar, tá? Agora que você já conhece o acidente, vamos olhar para trás e depois para frente, muito para frente. Pegando os registros históricos dessa máquina, a trajetória do Tango Eco Oscar é a seguinte, Em 1989, ele foi entregue para SACHA, Serviço Aéreo de Honduras, com a matrícula Hotel Romeo Sierra Hotel November. Em 1992, ele foi para a Varig, operando em rotas domésticas e regionais no Brasil. Em 1994, foi para Transbrasil, e aí recebeu a matrícula Papatango Tango Eco Oscar. Em 2000, ele sofre esse acidente em Porto Alegre, durante o voo. E a aeronave foi recuperada e retornou ao serviço. E em 2002, foi vendida para Merpati Nusantara Airlines, na Indonésia. Em 2005, foi transferido para Air Europa, e posteriormente para Lion Air. E aí voou até 2013, quando foi retirado de serviço e armazenado lá na Indonésia. Em 2018, foi convertido em restaurante temático fixo em Keramas, em Bali, lá na Indonésia. E hoje o antigo Papatango Tango Eco Oscar está imóvel, embaixo do sol da Indonésia. Onde antes havia listas de checagem, cadeira de passageiros, hoje tem mesinhas. E onde antes haviam briefings de voo, hoje tem turistas. E muitas dessas pessoas não fazem nem ideia de que aquele Boeing
voou por décadas, operou no Brasil, sobreviveu a um acidente e voltou a voar antes de encontrar ali o descanso em Bali. Que felicidade! A propósito, aqui no episódio 984, eu conto a história de alguns aviões que encontraram destinos tão improváveis quanto poéticos depois que eles se aposentaram. Que legal, né? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, gostei dessa história, muito boa. E se você valoriza esse trabalho de contar essas histórias que fazem a diferença, né, Nossa, agora eu entendo um pouquinho de aviação. Considere se tornar membro do canal. Além de apoiar financeiramente a continuidade desse trabalho, você tem acesso exclusivo a conteúdos inéditos, lives especiais e o seu nome fica aqui nesses créditos finais dos vídeos em que ele aparece e fica para sempre. Então, é só clicar no botão Seja Membro e siga as instruções do YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.